O meu chamado ele começou quando eu tinha 13 anos de idade. Esse é o desafio, de ser primeiro esse pastor dentro de casa. Nós representamos também a figura de Cristo. Sou o Alex Balbino, um dos pastores aqui da igreja IBK. Auxilio o pastor Pedro cuidando dos adolescentes. Gosto sempre de dizer para os adolescentes que o pastor deles é o pastor Pedro. E que eu auxilio o pastor Pedro nessa responsabilidade de pastorear os nossos adolescentes. O meu chamado ele começou quando eu tinha 13 anos de idade, quando minha mãe, preocupada comigo, orando sobre o futuro do caçula, e ela sabia das minhas lutas enquanto adolescente. E quando eu tinha 13 anos, Deus falou com minha mãe que ela não se preocupasse, porque quando foi dito na sala da minha casa, foram uns pastores que foram lá e disse, dos 4 filhos, um será pastor. Do garoto, do menino, ele iria cuidar. E ele tem cuidado até hoje. E essa promessa veio se cumprir justamente aqui na IBK. Há um peso de você carregar esse nome pastor. Porque nós representamos também a figura de Cristo. Mas além do pastor, eu também sou marido, eu sou pai. Então há um peso sobre nossas ações, nas nossas reações, de a gente se parecer cada vez mais com Cristo. A minha oração tem sido sempre essa, que Ele me ensine a ser pastor, porque o seminário ele não nos ensina a ser pastor. E eu tenho orado a Deus constantemente para que eu seja um pastor segundo o coração de Deus. E eu tenho orado mais ainda para que eu seja o pastor da minha casa, da minha família. Para que ali dentro da minha casa, onde não há máscara, é ali que eu sou quem eu sou de verdade, o Alex, sem esconder nada. Eu tenho orado a Deus para que, mais do que preparar sermão, que Ele me ajude a cuidar das pessoas. E principalmente cuidar dos meus dentro da minha casa. Como o pastor Pedro sempre diz, que os meus filhos, eles se convertam dentro da nossa igreja. Da nossa primeira igreja, que é a nossa casa. E é uma missão difícil, não é fácil, as pessoas ficam observando a gente só na liga, pregando e tudo mais, mas nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas lutas com Deus, como Jacó lutou no vale, para cada sermão a ser preparado, pedindo a Deus que fale com a gente. Então, não é fácil ser pastor. E quando chegou o dia da consagração, eu lembro que eu orei a Deus. Eu lembro que eu disse, Deus, se é isso verdadeiramente que o Senhor tem para mim, mas se não for, que aconteça alguma coisa. Fale ao coração do pastor Pedro. Não deixe que essa consagração aconteça. A consagração aconteceu, ele me fez um pastor, não é por mérito, tem a ver com a graça de Deus. Eu gosto de pensar que Deus ele não trabalha com a gente baseado no nosso histórico. Deus trabalha com a gente baseado na graça dele. Se eu sou pastor hoje, eu estou pastor hoje, é por causa da graça, da bondade e do favor de Deus. Então, não é fácil ser pastor. Nós temos as nossas lutas, nossas demandas. Tem noite que é muito solitária, de choro, mas é um privilégio. É uma grande alegria fazer parte desse corpo, desse colegiado de pastores aqui da IBK. E eu sou muito grato a Deus por essa igreja. Ser pastor da IBK, para mim, um recomeçar de Deus. Eu já estava desacreditado, eu não achava mais que essa promessa ia se cumprir. Eu já tinha até desistido já. Muitas vezes orava a Deus, Deus, eu não quero mais esse negócio para mim. Eu quero fazer outra coisa, eu vou trabalhar e fui trabalhar. Então a IBK para mim, ser pastor da IBK, é poder enxergar um recomeço de Deus. Então essa igreja para mim tem um carinho enorme por essa igreja, porque foi aqui que Deus resolveu cumprir a promessa dele na minha vida. É uma alegria, um privilégio. Orem por nós. Nós sempre estamos orando por vocês e não fazemos isso por obrigação, mas nós precisamos das orações de vocês, porque nós só temos uma função e uma responsabilidade maior, que é cuidar de vocês, mas nós precisamos também muitas vezes do cuidado. E nós somos cuidados pela igreja. E muito, mas não se esqueçam de orar por nós pastores, pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Não é fácil ser filho de pastor. As pessoas esperam uma perfeição, sabe, dos nossos filhos. Eles são crianças, eles são adolescentes, como os filhos de vocês. Não escolheram ser filho de pastores, mas fazia parte do plano de Deus. Então, de verdade, na oração de vocês, orem por nós, nos guardem em oração, porque nós precisamos da oração de todos vocês. É esse o recado e o pedido que eu tenho para fazer a toda a igreja.